Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao seminário do Centro de Pesquisa e Análise Heráclito CEPA. Eu sou Adriel, sou membro do CEPA, eu sou físico, escritor, pesquisador, e hoje vamos conversar com a nossa convidada especial, Flávia Secato, que é auditora do Tribunal de Contas da União, mestre em Regulação e Gestão de Negócios, com graduação em Física e em Arquitetura e Urbanismo. Possui especializações em áreas como ensino de astronomia e intervenção ABA para autismo e deficiência intelectual. É autora do livro Inteligência Existencial, Ferramentas, Insights e Implicações, dedicado à exploração e desenvolvimento dessa dimensão da cognição humana. Também é coautora da obra Seleção de Amostras de Auditoria de Obras Públicas pela Lei de Benford, publicada pelo Instituto Brasileiro de Obras Públicas, além de contar com outras publicações científicas na área. Já atuou como analista de finanças e controle na Controladoria Geral da União e como analista tributária na Receita Federal do Brasil. Integra sociedades de alto QI como a Mensa, Intertel, ISPE, entre outras. E o tema de hoje será Descobrindo a Inteligência Existencial, tema este baseado no seu mais recente livro mencionado anteriormente. Flávia, seja muito bem-vinda ao nosso seminário. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, participando, né, e agradeço o convite e a oportunidade de estar dando alguns insights sobre o meu livro e sobre essas ideias que são relativamente, não são novas, mas são relativamente uma novidade para as pessoas, que são ideias que ainda não foram suficientemente debatidas. Uhum. Perfeito. Bom, antes de iniciarmos propriamente o nosso bate-papo aqui, quero mais uma vez, então, parabenizá-lo, né, pelo livro e também pelo reconhecimento que você recebeu do próprio Howard Gardner, que, para quem não conhece, é um psicólogo cognitivo e educacional estadunidense. Ele é ligado à Universidade de Harvard e também conhecido especialmente pela sua teoria das inteligências múltiplas. E conforme ele mesmo, né, escreveu sobre o seu livro, e aqui abrindo aspas, então, o seu relato da minha visão sobre inteligência existencial é preciso. Agradeço a apresentação cuidadosa das minhas ideias e sua análise de como outros abordaram a questão das inteligências existencial, espiritual e filosófica é oportuna e bem-vinda. Flávia, como foi a sua receptividade, digamos assim, com relação a esse e-mail, tendo tido esse reconhecimento pelo próprio Gardner? Eu fiquei bem surpresa, até porque o professor Gardner, ele é bem assim, sucinto, muito objetivo. Eu tenho me correspondido com ele por e-mail desde que eu estava fazendo a minha pós em espiritualidade, estudos da consciência, e nessa pós, que envolveu processos filosóficos, abordou filosofia, abordou neurociências, foi muito boa a experiência, foi pela PUC do Rio Grande do Sul. Eu tive que desenvolver um trabalho de monografia para poder ser aprovado, era o último trabalho, e foi a partir daí que surgiu essa ideia de pesquisar sobre inteligência existencial. E pelo fato de ter sido uma inteligência proposta no âmbito da teoria das inteligências múltiplas, final da década de 70, início da década de 80, pelo professor Howard Gardner, eu comecei a fazer pesquisas sobre o assunto e vi que ele tinha um blog, ele tem um blog na internet, e ele compartilha o e-mail, e eu resolvi arriscar, ou não a gente já tem, né, tem aquele ditado, então se ele não respondesse, estava tudo certo. Aí mandei um e-mail na cara de pau mesmo, e ele respondeu, aí tirei umas dúvidas, falei que eu estava propondo um questionário para medir inteligência existencial, que eu estava desenvolvendo no âmbito de uma especialização, e ele foi muito atencioso, é uma pessoa assim, simples, apesar de ter uma reputação, né, de alcance mundial, ele é um senhor com uma abordagem simples e humilde, ele sempre respondeu os meus e-mails, e de uma forma bastante profissional. E eu, de vez em quando, mandava para tirar uma dúvida, resolvi desenvolver o livro, fazer o livro, e quando o livro já estava pronto, já estava lançado, eu enviei um e-mail para ele dizendo que eu tinha publicado um livro. Aí ele até brincou, ele falou, ele tem um jeito assim,
diferente. Ele falou, olha, eu não tenho tempo para ler seu livro, não. Você pode me mandar um sumário aí, uma sinopse, alguma coisa. Eu peguei e mandei. Aí virei para ele e falei assim, ó, se o senhor quiser, eu posso estar te enviando um livro, capa dura. Qual endereço eu posso enviar para o senhor? Aí ele virou e falou assim, manda para o meu endereço em Harvard. E passou o endereço dele, e eu enviei o livro. Aí o livro chegou, ele foi muito educado, já me mandou um e-mail, agradecendo pelo envio, né? E nesse e-mail de agradecimento, ele falou que a minha definição, a minha abordagem, refletia bastante as ideias dele, o que ele queria, porque o ponto crítico, por que a inteligência existencial não avançou? Né? Ela foi proposta na época com as outras inteligências, mas por que ela não avançou? Primeiro, porque é algo que foge muito do padrão, é algo que a gente não consegue pegar concretamente. Uma inteligência naturalista, por exemplo, é objetiva. O cara está lá no mato, na floresta, está coletando ali espécimes, né? Você já consegue ver, não, isso é uma inteligência naturalista. A inteligência linguística, né? A pessoa está falando, fala idiomas, ou é bom naquele idioma, tem uma inteligência linguística, uma habilidade de comunicação. A pessoa ter uma habilidade, por exemplo, espacial, um arquiteto que está fazendo projetos ali, ter aquela inteligência, né, mais voltada para as dimensões, para o espaço, para a localização. Agora, inteligência existencial, como é que mede isso, né? Então, todo mundo tentou chegar em cima do lance e não conseguiu. E muita gente confundiu com a inteligência espiritual. Só que o Gardner, isso dava, assim, uma reação nele, ele ficava muito incomodado. Por quê? Ele escreveu sobre isso. Inteligência espiritual é uma coisa, inteligência existencial é outra. Até trazendo aqui filósofos da França, Camus e Sartre, por exemplo, eles eram ateus. Só que eles discutiam temas existenciais de forma muito profícua e até, assim, agregadora. Você pega Stephen Hawking, eu não sei se ele era ateu ou não, mas né, era para essa área da cosmologia. Então, assim, tem grandes mentes que não necessariamente estão agregadas à questão religiosa e apresentavam uma auto-inteligência existencial. Então, isso incomodava o Gardner das pessoas jogarem, misturarem e falarem que uma coisa era igual à outra, não é? Então, no meu livro, eu abordo essas diferenças e ele gostou muito, ele achou isso muito importante. Tanto que os questionários desenvolvidos pelos pesquisadores, pelas pessoas que tentaram falar sobre isso, sempre colocava, você acredita em Deus? Então, assim, isso não mede a inteligência existencial. O fato da pessoa acreditar em Deus ou não é irrelevante, porque é algo que mede outras coisas, não a crença religiosa, é diferente. Então, isso para ele gerou, acho até que ele parou até de propor essa inteligência, deixou ela no forno ali. E eu achei isso interessante, porque eu gosto muito desses temas, dessas questões mais profundas, de discutir existência, discutir essas coisas, né? Então, o feedback dele, no final, você foi precisa em abordar as minhas ideias, em refletir, e agradeceu por eu ter conseguido trazer à luz esse esclarecimento. Sim. Nossa, muito bom. Muito bom ter esse respaldo, né, mostrando que o seu trabalho realmente foi significativo, né, e que realmente tocou no ponto onde ele tentava também explicar, né, e mérito todo seu de conseguir fazer essa distinção, né, desses dois pontos. E como então, agora mais uma pergunta relacionada a isso, como são as diferentes perspectivas filosóficas e religiosas, então, apresentadas no seu texto, elas conseguem contribuir, então, para essa compreensão um pouco mais ampla do significado da vida e também da existência humana? Como isso funcionaria? Para poder definir, né, uma inteligência, segundo Gardner, ele desenvolveu algumas premissas, e dentre essas premissas, teriam que haver personalidades, né, que davam um exemplo dessa inteligência, tinha que ser algo assim marcante, né, ao longo da história. Então, eu fui pesquisar as grandes mentes para ver o que elas tinham de relação com a inteligência existencial.
e encontrei muitas mentes na filosofia e na religião. Então, vamos pegar, por exemplo, o Sócrates, né? O Sócrates perguntava por quê, tudo eram os porquês, né? Eu até fiz aqui uma cola do meu livro para poder ver aonde que eu mencionei o Sócrates. Então, ele desafiava a questão eu menciono, né, que ele desafiava com perguntas difíceis sobre questões da vida, buscando o significado da justiça, da verdade, da virtude, e ele foi marcante, ele foi fundamental para a filosofia, para poder consolidar a filosofia ocidental, né? Aí trazendo também, por exemplo, ele falava muito também da autoconsciência e da humildade intelectual. Aí a gente indo para o processo da religião de Buda, né? Buda, ele buscava as verdades mais elevadas, ele falava da questão do sofrimento, de como lidar, né, com o sofrimento. Eu acho interessante que Buda, ele foi nascido no Nepal. Eu me identifico muito, apesar de nunca ter ido lá. Eu acho que deve ser um lugar, assim, fantástico, porque tem essa questão da meditação, do mindfulness, do silêncio, né, da pessoa estar ali no processo de transcender. Então, nesse processo de transcender, vamos pegar Buda, por exemplo. Buda está lá meditando, né? Então, de repente, naquele vazio da mente, que até o budismo traz, né? O budismo traz que você tem que, no momento em que você entende o sofrimento e você transcende o sofrimento, você entra num processo de elevação espiritual elevada, né? Mais assim, máxima, no sentido de aquele que entendeu a questão do sofrimento e conseguiu ter o caminho do meio, sem o prazer extremo, sem o sofrimento extremo, a pessoa conseguiu se equilibrar nesse sentido e ter uma vida equânime. É uma pessoa que possivelmente não vai, porque o budismo traz a questão da reencarnação, aí atinge esse estado de elevação máxima espiritual e não renasce mais. Então, nesse processo da compreensão que o budismo traz do sofrimento e das dores humanas, do sofrimento da humanidade, como que lida com essas questões, isso promove uma reflexão profunda. Imagina você tentar entender isso, né? Até hoje a gente não entende, mesmo o budismo trazendo várias reflexões, ficam dúvidas. Então, quando a pessoa está refletindo sobre isso, mesmo que ela não tenha uma resposta, porque não vai te trazer uma resposta, ela está refletindo sobre questões existenciais profundas, que seria o sofrimento, no caso de Sócrates, os porquês, a verdade, né? Então, a hora que você pensa, qual é a verdade? Isso será que é a verdade, realmente? Será que não existe uma outra verdade em relação a isso? Né? A questão da ética. A filosofia traz muito reflexões éticas. Então, por exemplo, a pessoa fala, o que é a ética? Né? Será que isso é ética? O que seria a ética humana? Será que existiria uma ética além da ética humana? Será que existe por exemplo, vou trazer aqui uma pergunta, será que existiria uma ética espiritual que vai além da ética humana? Então, assim, esse tipo de reflexão, por exemplo, que líderes religiosos trazem, que grandes filósofos trouxeram, né? Até cientistas, vamos pegar Stephen Hawking, quando ele estava, tem aquela cena do filme, né? Aquele filme sobre a vida dele, em que ele está ali olhando para o fogo, ele estava relativamente, ele tinha aquele problema de saúde, sim, e de repente ele olhou, parece que ele teve uma expansão de consciência naquele momento e vieram as ideias para ele de uma forma, parece que em bloco. E ali ele conseguiu desenvolver a teoria, né, dele. Então, isso é inteligência existencial. A pessoa está ali, ela está fazendo uma reflexão, ela está, às vezes, passando por uma situação complicada, e aquilo força a pessoa a parar para refletir, como que eu vou sair disso? Né? Como que eu vou resolver? Tem um problema, vamos pegar Einstein, tá? Eu gosto muito do Einstein, até porque eu sou formada em física, então, para mim, eu acho ele o máximo. Então, naquela época, Einstein estava, né, tem até um filme sobre ele, também um documentário, eu acho que estava
em algum desses canais, eu não me lembro, mas eu vi no comentário excelente. E Einstein estava lá na escola, chegou o professor toda hora chamava a atenção dele, ele era uma mente tão à frente do tempo, geralmente essas mentes, elas estão bem à frente do tempo, né? Sim. E o professor meio que chama ele de estúpido, né? E ele toda hora, o professor mandava ele calar a boca toda hora, né? E aquilo foi irritando ele, ao longo do tempo foi irritando, até que chegou uma hora que ele chegou e chamou a atenção do professor e saiu da sala, ele perdeu a paciência. E nisso, quem era, na verdade, estúpido era o professor. O cara, uma mente, assim, absurdamente à frente de todas as ideias, né? Ele praticamente, assim, ele trouxe a questão da teoria da relatividade, que foi algo que revolucionou a física, né? Até hoje a gente está, na hora que você faz um curso de física, tudo é a teoria da relatividade, tem a relatividade estrita, né? E a relatividade geral. E, gente, quando você pensa na teoria da relatividade, pensa a pessoa no foguete, a outra pessoa parada, a pessoa no trem, e a pessoa ali observando dois carros em velocidades diferentes, e você tenta entender aquilo. Isso, para mim, não é só uma questão de um conhecimento de física. Você entender que o tempo passa de forma diferente para alguém que está numa velocidade tal e para um observador, isso buga, dá uma bugada. Então, isso, para mim, quando você vê lá adiante, você vê o que ninguém está vendo, você questiona a realidade, né? Você pega a própria gravidade, você questiona. Então, não é algo religioso propriamente. É claro que a religião traz esses conceitos, mas, por exemplo, a física traz, a cosmologia traz, filósofos ateus trazem também. Então, eu acho que isso que a filosofia, tanto a filosofia quanto a ciência, quanto a religião poderiam contribuir. Sim, isso, perfeito. Até fazendo, abrindo parênteses aqui, você mencionou da teoria da relatividade geral restrita de Einstein. Eu chamei minha filha esses dias aqui, eu mostrei para ela estava perguntando, né, sobre questão de tempo. Ela tem 8 anos, ela é autista também. E eu fiz o cálculo rápido para ela aqui sobre a questão, né, daquele paradoxo dos gêmeos, né, de tu enviar um dos gêmeos à velocidade da luz, próxima à velocidade da luz, para o espaço e depois voltar. E aí voltando, um estaria mais velho que o outro. Aí, porque ela estava querendo saber, né, para que servia a matemática, né, como ela está aprendendo matemática na escola agora, né, está desenvolvendo, então ela sempre me questiona muito, né. E aí eu mostrei para ela, com matemática tu pode explicar praticamente tudo. E aí eu mostrei para ela, vem cá que eu vou te explicar uma coisa. Eu expliquei esse conceito para ela, né? Eu fiz o cálculo para ela, né? De quantos anos teria de diferença entre os gêmeos. Ela ficou assim, boquiaberta olhando para mim, né? E eu perguntei, mas a matemática explica isso mesmo? Sim, a matemática e a física explicam isso. Eu sei que naquele momento assim, eu percebi que ela teve praticamente uma epifania, né? Ela abriu assim um horizonte e ela ficou pensando naquilo por muito tempo, né? Eu achei bem bacana isso, né? Isso é muito legal, assim, introduzir essas questões também, não só para nós adultos, né, pesquisadores, mas trazer isso de uma forma lúdica para as crianças, né? Acho que isso é importante também para formar novos pensadores para o futuro, né? Sim, nossa, eu acho perfeito. E isso deveria ser mais trazido nas escolas, né? Então, assim, essa inteligência existencial, ela abrange vários segmentos, abrange filosofia, abrange a ciência, abrange a religião, e assim, mas nessa parte mais avançada. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre me pergunto, que quando eu começo a pensar sobre isso, eu também dou uma bugada, né? Além da teoria, da questão do tempo, eu adoro essa questão de tempo passar, esse pensamento, o tempo não passa igual, dependendo da velocidade, né? A gravidade também interfere no tempo. E outra questão que me intriga muito é como foi criado o universo, né? As teorias, né, que são propostas, a criação do universo, Big Bang, a teoria inflacionária do universo, e também as perspectivas de se o universo vai acabar ou não, se vai haver... como que vai ser essa evolução, essa expansão do universo? Que o universo está se expandindo, mas será que ele vai se expandir infinitamente ou em algum momento isso vai parar, né? Então a cabeça dá uma bugada e você pensa, eu sou isso aqui, eu sou um grãozinho de areia, uma poeirinha, né? O universo é gigantesco. Aí começa, será que existem outros universos? Será que existem vidas em outros planetas?
Então, e quando a gente pensa nisso, a gente deixa de focar. Por que é importante pensar? É igual o caso da sua filha, que você abriu a mente dela, né, para algo novo. Você deixa de focar numa vivência medíocre. O que seria uma vivência medíocre? É aquela pessoa que tem uma vida meio que robotizada e vive como os animais vivem. Um animal, por exemplo, ele dorme, ele come, ele tem conflitos, né? Briga com os outros, foge do predador e ele quer sobreviver. E muita gente vive assim, a pessoa tem um instinto de sobrevivência, ela quer, vou para o trabalho, vou para casa, vou dormir, vou acordar. De repente a pessoa chega numa certa idade, ou até antes de chegar, e entra numa depressão profunda. E a pessoa, não, eu estou deprimida, eu não sei por quê. É claro, porque tendo uma vida medíocre, uma vida robotizada, sem propósito, sem questionar as coisas, simplesmente aceitando tudo que está ao seu redor, você provavelmente vai chegar em algum momento que a sua essência ela não vai ser atendida, porque a gente tem que nutrir a emoção, a gente tem que nutrir o corpo, e a gente também tem que nutrir a nossa essência, que seria o propósito. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo de útil? Você se sente pequenininho demais. É claro que nós somos pequenininhos comparados com o universo, mas assim, você é um pequenininho, mas você pode ser uma poeirinha com um propósito, né? Você não precisa ser uma poeirinha, simplesmente uma poeirinha ali estagnada que, de repente, um tapinha vai extinguir, né? Às vezes uma colisão, um meteoro vai extinguir, mas pelo menos até lá você pode ter alguma valiazinha ali no meio daquilo tudo. Sim, exatamente. E nesses, pensando assim um pouco também na questão dos aspectos culturais, né, e éticos, quais aspectos culturais e éticos eles devem ser considerados a gente tentar aplicar ferramentas, por exemplo, para medir a inteligência existencial, assim, em diversos contextos, né? A gente sabe que, por exemplo, aspectos culturais e éticos dos Estados Unidos são muito diferentes da China, por exemplo, que também são diferentes da Índia, são completamente diferentes do Brasil. Então, como esses aspectos culturais funcionam nesse contexto? Até trazendo assim um ponto importante dos meus questionários, né? Desenvolvi 2 questionários no livro, um para adultos e um para crianças. O para adultos tem 20 perguntas, 4 áreas, né, de medição. Essas 20 perguntas estão agrupadas, 5 para cada dimensão, e um para crianças que é simples, apenas com 5 questões. Então, é uma escala, né, de identifico que tem o valor máximo e o valor mínimo, que seriam com 5 pontos, 5 dimensões de escala, né? E a pessoa pontuaria 1 para cada pergunta, para cada questão, o máximo seria 20. É um questionário que ainda precisa ser validado, foi apenas uma proposta inicial, né? Mas para desenvolver foi desafiador, porque o próprio Gardner via viés nos outros questionários. Cada pesquisador que propôs, eu trago isso bem analisado no livro, trazia às vezes questões religiosas específicas. E isso tem que ser eliminado, até porque existem diversas religiões, né, que são influenciadas, que estão relacionadas intrinsecamente com a cultura local. Então, se você pegar a filosofia Ubuntu na África, eles têm as crenças deles. Se você pegar o Islã, tem a crença, né? Se você pegar o catolicismo, o protestantismo, o budismo, o hinduísmo, tudo isso vai ter suas especificidades. Então, não pode aparecer nada disso na medição. Até que por questões éticas. Por quê? Sim. Porque quando você tem, vamos supor, uma pessoa dotada de uma alta inteligência existencial ou alguém que vai ensinar isso. Isso pode ser usado de forma errada para manipular pessoas. Porque quando você tem uma autoridade no assunto e o outro, ele está aprendendo, se você não usar de forma ética, você vai acabar manipulando aquela mente. E a inteligência existencial é para deixar a outra pessoa livre para ela pensar e ela ter as próprias experiências, tirar as próprias conclusões. Não é ser manipulada por alguém que diz isso é inteligência existencial. Não, a pessoa por si só vai ter que entender
Uma criança, por exemplo, não pode sofrer uma lavagem cerebral na escola por um docente que está colocando na cabeça o que é. Porque a inteligência existencial, por exemplo, é a religião tal, é você se converter. Isso é antiético. Então, no questionário, eu eliminei todo esse viés religioso, deixei uma questão bem assim de reflexão profunda, mais ligada ao processo de conexão com a natureza, mas é um processo que não envolve nenhuma crença. Tentei remover o máximo de crença, o máximo de especificidade cultural. Por exemplo, a filosofia oriental, ela envolve mais o coletivo. A filosofia ocidental envolve mais questões individuais. Nenhuma está certa ou errada. Cada um tem seu ponto de vista. Como que você vai manipular isso e fazer impor uma forma de enxergar o mundo? Isso não é correto. Então, eu acredito que tem que ter uma neutralidade à escala, né? E uma universalidade. Ou seja, qualquer cultura vai bater o olho, a inteligência existencial ela tem que ser universal, né? Assim como a inteligência naturalista, ela é universal. A inteligência lógico-matemática, ela é universal. Ela não tem vieses culturais, né? Então, basicamente, o esforço que eu fiz no livro foi mais nesse sentido. Entendi. Nossa, muito bom. E como é difícil a gente tentar montar uma escala, né? Também pensando em questões, por exemplo, na psicologia, que a gente tem a psicometria, como é difícil montar escalas psicométricas que sem nenhum viés, né? Então, isso é complicado de fazer, né? Porque, de qualquer forma, quando você está pensando em alguma coisa, você tem os seus próprios viés inconscientes que acabam sendo projetados naquilo que você está fazendo, né? E a gente tem que usar, então, nessa forma da inteligência existencial para tentar separar isso, né? Eu acho isso muito importante, muito bacana isso que você comentou aí. E no sentido, então, até já você acabou respondendo já a minha próxima pergunta que eu ia fazer, mas de que forma o desenvolvimento da inteligência existencial ela pode contribuir para sociedades mais verdadeiras, mais humanas, mais resilientes e compassivas? De que forma isso pode funcionar? Né? Como você vê isso? Eu vou trazer assim um exemplo, tá? Não seria para isso, é apenas um exemplo, porque existem várias, um leque muito amplo de possibilidades. Mas, por exemplo, crianças que elas são incentivadas desde muito jovens a poder questionar. Elas são incentivadas a isso, porque geralmente cala a boca, fica quieto, me obedece. A criança ela vai sendo já censurada desde pequenininha. É claro que tem que impor limites e disciplina, mas a reflexão ela não pode ser minada. A criança ela tem que refletir. Então, quando você incentiva a reflexão sobre a vida, sobre a existência, você cria seres humanos livres. O que seria mentes livres? Seria a mente que não vai se submeter a um ditador, a um manipulador político. Então, as mentes livres, elas vão saber escolher melhor os governantes. Sim. E elas não vão se submeter de uma forma patética a regimes ditatoriais e a governos corruptos e que depredam a sociedade e o patrimônio público. Eu acho que isso seria um grande exemplo. Imagina se toda a população questionasse de forma inteligente e profunda o governo e como as coisas estão sendo feitas. Você vê no mundo inteiro. Eu acredito que existiriam menos guerras. Por quê? Porque as pessoas iam falar, para que eu vou perder meu tempo e meus recursos e desperdiçar vidas humanas com guerras, por exemplo, né? Existe uma economia por trás da guerra, que é pessoas vendendo armas e ganhando dinheiro com isso. Existe todo um processo, né, que envolve a parte financeira e tem gente ganhando com isso. E essas pessoas que ganham, geralmente são psicopatas que não se importam com vidas humanas. Eles querem ganhar dinheiro, mesmo que milhares morram com isso. Eles pensam no próprio ego e na própria situação. Mas, ao mesmo tempo, eles são idiotas, na minha visão, né? Vou usar a palavra idiota porque é uma palavra que eu até estava vendo na internet, ela surgiu na Grécia Antiga. Achei muito interessante pesquisar. E era uma pessoa que não participava de questões políticas, não tinha uma conotação negativa. Sim. Mas era a pessoa que não participava da vida social, e aquilo foi evoluindo ao longo do tempo e tomou uma conotação negativa, né? Então,
são pessoas que elas estão ali achando que estão ganhando dinheiro e elas não estão vendo o futuro. O que seria o futuro? Vai que uma bomba nuclear destrói o mundo e todo mundo morre. Todo mundo vai perder. Então, assim, a pessoa não está pensando no amanhã, não está pensando nos recursos naturais que são limitados, na sobrevivência do planeta. Então, eu acredito que alguém com uma inteligência existencial desenvolvida desde a infância, estimulada, a pessoa não vai pensar só com a viseira, né? Parece aquele cavalo de carroça, quando coloca aquele tapa-olho, ele olha só para frente. A pessoa vai ter uma visão mais 360. Seria uma visão acima da visão humana, por exemplo. A visão humana, ela vem até aqui. A pessoa com a inteligência existencial, ela vai conseguir ver até o que não está sendo mostrado, porque ela vai ter uma reflexão profunda. Sim, perfeito. Perfeito isso que você colocou. E pensando, então, nessa questão do futuro, né? Quais seriam os possíveis efeitos na educação se a gente conseguisse promover esse pensamento crítico, né? A gente sabe que algumas escolas tentam promover um pensamento crítico, mas isso não é uma realidade absoluta, né? E também promovendo também a consciência ética e a resiliência emocional, né, por meio da inteligência existencial. Então, quais seriam esses efeitos, assim, se a gente conseguisse implantar isso nas escolas a longo prazo? Eu acredito que você já respondeu, mas apenas para reforçar, então, essa questão, né? O que a gente poderia esperar do futuro? Eu acredito que sempre vão existir pessoas boas e ruins, né? E também eu acredito que algumas pessoas já têm até o estudo da psicopatia. Eu li um livro que eu indico muito, que chama Mentes Perigosas, de uma psiquiatra. É um livro que traz alguns insights sobre o que é um psicopata. Por que eu estou trazendo isso, né? Até para dizer que isso é algo que a pessoa já nasce com esse problema. É algo assim da pessoa, né? Que nem tem cura. Acredito que não. Não sei se agora já evoluiu a ciência nesse sentido, mas acho que pode ser controlado, administrado, mas o próprio psicopata não vai querer nem se curar, né? Ele não vai ter esse interesse. Então, pessoas assim vão existir, vão nascer, vão existir, né? Tem a questão do narcisismo também, que a pessoa não vai pensar no outro, é aquela pessoa que está pensando só no próprio ego e nos próprios interesses, e não tem empatia. Então, eu trouxe a psicopatia e o narcisismo, que podem até se misturar em alguns casos, para falar sobre empatia. Então, pessoas sem empatia vão existir. Mas o ser humano geralmente tem empatia, vários níveis, né? A gente tem várias dimensões da empatia, e eu acredito que pessoas com empatia, se elas forem estimuladas a desenvolver isso desde a infância, elas não vão cair em armadilhas, porque geralmente a pessoa que é muito empática, ela acaba se doando demais e cai em armadilhas. E você tendo um pensamento mais reflexivo sobre a existência, sobre perspectivas futuras, sobre questionamentos mais profundos, você pode evitar até cair em armadilhas em relação a pessoas mal intencionadas, já tendo uma visão além do que está na sua frente, né? Processo da manipulação mesmo. E eu acredito que até pessoas que se enquadrem no narcisismo e na psicopatia, até para não ficarem mal vistas, expostas, elas vão tentar entrar na onda também. Se tiver uma movimentação coletiva, não porque elas se interessem pelo tema e querem ser assim, mas até para não serem expostas, né? Para tentar navegar naquele processo. Então, eu acho que ia haver um sinergismo. Eu acredito que o mundo não ia ser perfeito. Eu não vivo no mundo de Poliana para achar isso. Mas eu acredito que nós teríamos pessoas mais questionadoras e pessoas que não iam aceitar facilmente governos corruptos e ditatoriais e guerras inúteis como hoje em dia. Eu acho que as pessoas elas fariam um movimento contrário e mais assertivo e elas teriam mais resiliência e mais autoridade moral, elas se sentiriam mais seguras. Acho que a palavra seria essa. A pessoa se bancaria mais, ela se sentiria mais segura para chegar para um processo, um desses processos e falar, eu não aceito isso. E ela se manter naquela posição, dizer não e falar, eu não aceito.
Eu não quero isso para mim. Mesmo que eu tenha que pagar um preço agora, por estar dizendo isso, porque as pessoas têm medo de pagar um preço, de sofrerem uma sanção, sofrerem uma consequência. Eu sofro a consequência, mas eu não vou facilitar para você, né? Chegar para o manipulador e falar, não vou facilitar a sua vida. Eu tenho a minha maneira de pensar, eu tenho a minha mente livre e eu não vou aceitar ser manipulado por ninguém. Eu acho que seria esse ser humano. Nossa, perfeito. Perfeitas colocações. Flávia, eu quero te agradecer muito por esse seu tempo, né, por disponibilizar esses minutos para conversar aqui. E eu acredito que a gente vai conseguir alcançar muitas pessoas, né, com esse seu livro, com esse novo conceito, né, de inteligência existencial. E gostaria de deixar aqui para você suas últimas palavras, então. E também no final aqui a gente vai deixar o QR Code para o seu livro, então, para quem quiser adquirir ele, vale muito a pena. Eu já li o seu livro, é muito bom mesmo. E suas palavras finais, então, suas considerações. Primeiro, agradecer a você. Adorei, assim, a condução, as perguntas. Achei que até eu tive, assim, uma epifania existencial com essa entrevista. Achei que, assim, promoveu reflexões bem, assim, prazerosas, porque quem gosta desse assunto, gosta de discutir esse assunto, sim. E muitas vezes a gente não tem, na maioria do tempo, oportunidade de discutir isso, porque as pessoas não querem discutir isso, né? Então, assim, quem gosta disso vive um processo solitário. Então, assim, as minhas últimas palavras seriam, se você se identifica com essas ideias, se você que está assistindo, né, esse debate sobre inteligência existencial, você gosta de discutir, você gosta de falar sobre temas mais profundos, você se identificou com o livro, que você leia o livro, traga seus insights, os insights vão ser muito bem-vindos, não precisa ser algo elogioso, algo elogiando o livro, o livro está ótimo, não, pode falar, não gostei do seu livro, achei ruim, pode falar, mas aí eu quero saber por quê, porque inteligência existencial é isso, é você sempre dizer o porquê, então, eu achei isso do livro porque, por causa disso, disso e disso, vai ser muito bem-vinda a sua opinião, a gente pode debater, né? Vocês podem deixar comentários, debater, propor alguns temas, né? Também eu acho interessante as pessoas que se identificam com isso, sugerirem também temas, a gente criar outros debates, criar outras dinâmicas, para a gente estar sempre disseminando essas ideias e alcançando mais pessoas, para que essas pessoas que ainda não tiveram contato com o livro possam ter oportunidade de ler o livro e ter essas epifanias, né, essas expansões de ideias que eu acho que são muito saudáveis e trazem, assim, e nutrem, né, a nossa essência como ser humano. Sim, perfeito. E que sejamos poeira, mas poeira com propósito, né? Como você Exatamente. A poeira com propósito. Porque assim, você tem que manter a humildade e saber, você não é grande, você não é o sol, você é a poeira. Só que você não precisa ser a poeira que é tocada, né? Que é eliminada. Você pode ser uma poeirinha com propósito. Uma poeirinha que cai no olho do outro e incomoda, né? É verdade. Certo. Muito obrigado, Flávia. Uma excelente semana. Eu que agradeço, você também. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.